Hoje eu quero falar sobre a causa principal, o que a Bíblia chama de a causa original, de todas as crises e situações que a gente vive na nossa humanidade, todos os conflitos e situações e problemas do nosso coração, da nossa mente, que a Bíblia chama de pecado. Eu coloquei aqui uma ilustração sobre eu e você, o nosso coração representando aqui, e a Bíblia fala a respeito do pecado como a causa original, como nós vemos lá em Gênesis, que traz as consequências de toda e qualquer situação de conflitos de alma que eu e você, todo ser humano, a humanidade como um todo vive. Aqui dentro do nosso coração está o nosso próprio eu, o nosso egoísmo, o nosso ego, quem de fato nós somos. E a Bíblia fala que a partir do pecado ele produz um peso de culpa sobre o nosso coração. E dentro da minha própria experiência que eu tenho compartilhado com vocês aqui, entre muitas das causas que eu encontrei e eu fui sendo orientado por Deus, pela palavra, pelo Espírito Santo, através de aconselhamentos e orientações, através de terapias, através de muitas conversas e uma iluminação, creio que espiritualmente falando, entre muitas causas, a causa principal é o pecado que nós carregamos. Pecado esse, tais como o pecado da murmuração, pessoas que reclamam demais, pessoas que vivem talvez o pecado da fofoca, falando mal das pessoas, ou do medo, da desconfiança, brigas e conflitos constantes que o ser humano vive no dia a dia com as pessoas em suas relações sociais, ou a insatisfação, o descontentamento é uma causa de erro, de pecado que pesa demais o nosso coração. Dúvidas e crises que fazem parte de escolhas erradas da nossa vida, imoralidade sexual, a pornografia é uma dessas causas, ou a própria idolatria do nosso coração, que vai roubar, todas essas coisas elas vão minar o nosso coração e vai roubar do nosso coração a nossa paz, a nossa alegria, vai roubar do nosso coração a nossa satisfação, o nosso contentamento, o nosso equilíbrio e tantas outras qualidades que nós temos e que o pecado ele rouba do nosso coração a paz, a alegria, o amor, a bondade, a satisfação que está no nosso coração. E tem um texto bíblico que nos ajuda e me ajudou muito nesse processo de entender que a causa original que pode produzir descontentamento e trazer toda forma de peso, de culpa e roubar todas essas coisas boas e características boas e qualidades boas que Deus nos dá é o Salmo 32. Salmo 32, assim como o Salmo 51, ele é um contexto em que Davi, depois de ele ter pecado com Batseba, ele entrou em adultério com ela, e depois ele colocou o marido dela de frente da batalha, então até mesmo a morte de Urias foi colocado sobre ele, ele mesmo reconheceu isso. São salmos de confissão de pecados, quando ele deixa muito claro para mim e para você que o pecado rouba essa paz, essa alegria, esse contentamento, um estado de espírito de paz, de equilíbrio. O pecado faz isso, ele tem esse papel de roubar de nós tudo aquilo que pode ser uma paz de espírito que deve reinar em nós. E ele vai dizer no versículo 3, Salmo 32, versículo 3, enquanto eu me calei, os meus ossos gemiam dentro de mim o dia todo. Ele vai dizer também lá no versículo 10 que o ímpio, por conta do pecado, tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. E como nós vemos também no Salmo 51, a confissão do pecado e a súplica por perdão que Davi expressa, por exemplo, no versículo 3, quando ele diz, pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado que está sempre diante de mim. No versículo 4, pequei contra ti e contra ti pequei, meu Deus, e fiz o que é mal diante dos seus olhos, essa compreensão que Davi tem da santidade de Deus. E aí, ele, nesse salmo de confissão, assim como no 32, aqui no 51 também, ele vai pedir no versículo 12, Senhor, restitui a alegria da tua salvação.
devolve-me a alegria que foi roubada pelo pecado. Então, em outras palavras, toda forma que o pecado produz de roubar de nós tudo aquilo que é uma dádiva de Deus para mim e para você, você pode ter de volta a partir da confissão, um ato de oração, que é a melhor de todas as terapias, eu costumo dizer, e ela não tem custo nenhum. O Espírito Santo como nosso conselheiro, Deus está pertinho de mim e de você para que nós possamos experimentar dia a dia o confessar os nossos pecados, o colocar para fora e desabafar diante de Deus tudo aquilo que está pesando a nossa alma e o nosso coração e pedir ao Senhor de volta: Senhor, traz de volta a satisfação, a alegria, a paz, o equilíbrio, o contentamento para o meu coração, para que eu possa experimentar toda a forma de uma vida plena, você aprendendo a lidar com o seu próprio pecado. E aí a confissão aqui é a ideia de que você vai negar o seu próprio eu. Jesus disse: olha, se você quer me seguir, se você quer ser um seguidor de Cristo, ele diz: negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me, que é a ideia de colocar Cristo no seu coração. Convide Jesus para habitar na sua vida, para continuar produzindo em você um viver que vai desenvolver o hábito de você reconhecer o peso, como o Salmo 32 ou o Salmo 51 fala que o pecado produz essa culpa, esse peso, e é o Espírito Santo quem vai te incomodar a confessar e a buscar restaurar tudo aquilo que é dádiva da graça de Deus na minha e na sua vida. Tá bom? Deus abençoe você.